Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser forte demais. Nós vamos falar um pouco sobre crise no namoro e no casamento. Qual é o papel da igreja nisso tudo? É determinante? Ela tem que dar parâmetros, ela tem que reger. Nós vamos falar desde situações onde a igreja controla quem deve namorar, por quanto tempo deve beijar ou não beijar na boca, quem pode namorar, quem não pode namorar. Se você inicia um relacionamento de namoro assim, como é que a igreja vai ser no seu casamento? Será que ela tem que ser determinante? Ela tem que decidir, às vezes, algumas situações assim ou não? E quando não dá certo, a culpa é da igreja, é da pessoa? A gente vai debater um pouco sobre o papel da igreja e as crises nos relacionamentos de namoro e casamento. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, também é psicanalista, pastor Nígia Martins. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, um abraço a todos, um prazer renovado estar aqui. Eu acho o seguinte, uma pergunta talvez fique muito interessante nesse contexto, né, de quem é que tem a prioridade, quem é que tem o papel fundamental, porque a igreja fatalmente tem um papel relevante. O que talvez esteja havendo uma confusão é a igreja assumindo uma função que não é a dela, né, uma coisa que deveria estar sendo resolvida lá na família, lá dentro do seio da família, e a igreja está absorvendo essa função. Aí tem muita coisa para desenvolver e a gente tentar entender de que maneira a igreja vai encaixar aí nessa questão, que é uma questão de grande relevância. E até tendo a omissão da família, ainda assim a igreja tem que ter o papel do pai, ou ela tem que de alguma forma, olha, se teu pai se omite, não é a igreja que vai ter que abraçar o papel de... Vamos falar um pouco sobre isso, é interessante, porque existe também muita omissão hoje e recai sobre o pastor. A gente brinca, mas acho que o pastor Silas está conosco e vai falar um pouco disso. Tem até donas de casa que o meu pastor deve comprar LED, LCD ou plasma, que às vezes é uma coisa que um pai, né, ou de família escolhe. Muita decisão do dia a dia da casa, por omissão das pessoas, recai sobre um pastor e sobre a igreja. Como é que ela deve se posicionar? Para falar um pouco sobre isso também recebo ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda, em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETED, pastor Riverino Márcio, que vai mandar um beijo para o Acre. Para o Acre, pastor Nelson, pastor Nelson Rosa, lá do Acre. Um abraço. Eu quero dizer também, sendo que o pastor Nígia falou muito bem, hoje a Bíblia se cumpre, né? Te colocaria no meio dos príncipes, né? Tá aqui, tô me sentindo. A família está muito estruturada. Então, algumas coisas que é prerrogativa da família estão jogando para a igreja. Esse é um problema seríssimo que a gente vai tentar aqui hoje ajudar quem está em casa ouvindo a gente e assistindo, que Deus vai nos abençoar muito aqui hoje sobre isso, que eu acho que muitas coisas têm acontecido, André, é a questão da omissão. A omissão dos papéis. Isso aí. É isso aí. A transferência de autoridade. Vamos falar sobre... Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Galo Branco, também é jornalista, publicitário e professor de teologia, pastor Martim Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É bom estar aqui mais uma vez, André. E eu queria só mexer com o Rivelino. Primeiro que ele tem nome de craque. Aquele cara tinha uma patada de esquerda, que era um negócio muito sério. Mas eu queria fazer uma brincadeira com ele, porque essa história entre príncipes é complicado. Porque há uma profecia de que Jesus ia ser colocado na sepultura entre os príncipes e entre os poderosos, entendeu? Mas é bom estar aqui com todos os meus companheiros, pastor Nígia, pastor Silas, e eu louvo a Deus por essa tão grande oportunidade. Eu quero já inicialmente dizer o seguinte, o pastor não pode se omitir. O grande problema é que nós hoje temos o pastor e a igreja, porque o pastor, quando eu digo pastor, eu digo a igreja, não pode se omitir. Nós temos ministérios com família, com casais, com noivos, hoje nós temos cursos. Eu acho que a igreja tem que se preocupar com isso. O problema é que a igreja hoje tem crescido muito, nós temos o caso de megas igrejas. E aí, meu irmão, pastor às vezes não sabe nem quem entrou nem quem saiu. De vez em quando ele encontra andando aí na cidade alguém que diz para ele assim, eu frequentei sua igreja por 6 meses, ele fica assim, eu digo, eu vou na sua igreja, ou eu sou da sua igreja. Ele olha, não sabe quem é. O problema da grande igreja, das grandes igrejas, tem esse lado ruim. Por isso também é importante que haja ou existam os ministérios, para que esses ministérios cubram pelo menos essa deficiência e os ministérios atinjam exatamente onde há as necessidades. Então eu acredito que o pastor ou a igreja em si, a igreja na figura do seu pastor, ou o pastor na figura da igreja, não pode se omitir das necessidades, das dificuldades, em todos os sentidos. Nós vimos, por exemplo, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte, nós que somos os líderes que devemos cuidar das coisas de Deus, da mesa de Cristo, nós não podemos nos envolver com os órfãos e as viúvas, não podemos virar as costas e mandar que cada um se dane futebol clube. Então instituiu ali a diaconia. A diaconia é instituída para cuidar de uma área
deficiente, deficitária de uma área que ele enxergava naquele momento ser prioridade, ok? Depois disso, nós precisamos instituir outras diaconias para cobrir áreas deficitárias também. A gente vai se até só na questão de relacionamento, senão eu queria ter falado sobre política também nesse, mas não vou não, porque a igreja tem tomado um papel desse também. Como falta esclarecimento e ideologia política no povo, a igreja toma para si frentes e ideologias e apresenta. Isso também é uma discussão muito grande, mas fica para um próximo programa, talvez a gente possa abordar aqui em algum momento. Eu acho que nós temos, André, líderes esclarecidos também. Sim, sim, e quando há líderes esclarecidos, eles não podem, por exemplo, você não pode deixar de ouvir a opinião de um pastor Níger, do pastor Rivelino, do pastor Silas. Não é induzir, Perfeito. mas você tem tanta gente tonta no nosso meio, ou tanta gente que vai como ovelha levada ao matador, e aí o papel do pastor... Reconhecendo o pastor, orientar. Dá uma orientação. Eu não digo manipular. Isso. Eu não digo manipular, É mas polêmico, orientar. mas não, mas exatamente, é muito bom. Influenciar. Eu também recebo, deixa eu terminar aqui pra gente começar a debater ele, que é Já pastor. começou, né? Já há muito tempo. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Paciência, pastor Silas Cavalcante. A gente já falou pastor Silas 3 vezes, mas não mostraram ele agora. Ele pode mostrar, pastor Silas, bem-vindo, Antenado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, eu que me sinto, na verdade, aqui no meio desses debatedores aqui, o menor, né? A minha tribo é a menor, eu sou o menor da casa do meu pai, diante desses homens aqui abençoados. Estou sendo agraciado aqui nesse debate. André, a palavra correta é omissão. A família é a célula máter da sociedade. E eu entendo que existe muita omissão por parte dos pais que querem que a professora da escola eduque os filhos, querem que ensine os filhos a se comportarem. Educação se aprende em casa, comportamento se ensina em casa. E também querem substituir a família, querendo que o pastor, o líder das crianças, ensine o comportamento. Essa é que é a questão. Há uma substituição. A família, ela como célula máter da sociedade, ela é influenciada por vários aspectos. Ela é influenciada pela mídia, ela é influenciada pela educação, ela é influenciada pela igreja também. A igreja é um complemento do aspecto social. A igreja não deve e não pode substituir o princípio da educação do lar. Começa no lar e a igreja vai só complementar, ela vai trazer ensinamentos que vai ajudar na condução dessa família. E aí já entrando no debate, mas irreversivelmente, pelo tipo de sociedade que nós temos hoje, existe sempre e vai crescer cada vez mais a omissão de papéis dentro de uma família. Deixa eu dar 2 exemplos, porque eu acho que a igreja está bem no meio de um né? Aqui tem as ondas, aqui tem a pedra, né? Uma vez o pastor Luciano veio aqui, ele falou, André, de vez em quando entravam umas irmãs na fila no final do culto, que quando acaba o culto alguém vem e pede oração, o pastor atende uma por uma pessoa, e eu vi uma irmã com uma criancinha. E quando chegou a vez dela, eu pensei que ia pedir oração, falar alguma coisa, ela chegou para mim e falou, pastor, fala para minha filha de, sei lá, tinha 5, 6 anos, que ela não quer comer, ela só come besteira, que ela não quer comer bem em casa. Manda ela comer em casa. O pastor olhou para isso e falou, meu Deus do céu, é o que faltava. Eu tenho que falar para a filha da menina que ela tem que comer a comida de casa. E isso, às vezes, os pastores se incomodam com a falta de omissão. Mas também existe o outro lado disso. E aqui, olha, o Jonei, aí eu vou entrar um pouco no relacionamento, ele mandou um e-mail falando o seguinte, André, aqui, ó, na minha igreja, eles regram muito a questão do namoro. Aí já não é a pedido dele, a igreja que se intromete mais. Ela tem que dar o aval, sim ou não, para quem eu me relaciono, depois eu não posso beijar na boca durante um tempo, e eles ainda vão orar, e eles que vão escolher se eu devo ou não devo estar com a pessoa, e eu tenho que me reportar ao meu líder. Então existem os 2 extremos, a omissão que todo mundo vai até o pastor, mas aquela igreja que quer ficar se metendo no namoro, na vida das pessoas. A minha pergunta é, e eu sei que a gente vai puxar para lá e para cá, nisso tudo, qual é o papel da igreja? Ela não pode se omitir necessidades, tudo bem, mas até que ponto também ela deve se intrometer, a pedido ou sem pedido de uma pessoa? Porque a história é pendular. Vamos pensar na educação e na pedagogia, na educação da criança em casa. Como é que era antes? Papai fala, acabou o assunto. Não tem discussão. Certo ou errado? Acabou o assunto. Acabou. Aí, por causa disso, ó o pêndulo, é proibido proibir. Porque se você proibir, a criança vai ficar traumatizada. Pega a história. Não Década de 70. É proibido proibir. Os 2 psicólogos a frase é essa, é proibido proibir. Porque se proibir, ela vai ficar traumatizada. Até que agora o pêndulo está voltando de novo, a gente está tentando um equilíbrio. André, não há vácuo de poder. Aonde há um buraco, alguém entra. Exato. Não há vácuo, não adianta que não... Então o que está acontecendo? Aonde há vácuo de poder, estão querendo que a igreja tome posse. O exemplo que você falou... Isso aqui é benéfico, aí isso. Eu já vivi 200 vezes. Do pai entrar com a mãe no gabinete, todos os pastores aqui já viveram isso, certamente, não tenho dúvida nenhuma disso.
pastor, fala aqui com meu filho tal. Mas os pais estão num conflito terrível, o problema é claramente estrutural, e eles não sabem por que os filhos estão agindo desse jeito. Olha, é óbvio que estão agindo desse jeito, porque o lar está desestruturado, mas é como se fosse um remédio, um passe de mágica, em que você vai chegar lá e o pastor vai fazer uma coisa que ele não vai fazer. Por causa disso, algumas igrejas estão errando no pêndulo. Estão entrando em áreas que não tem que entrar. Você acha que então um pouco exagero isso? Eu acho que é um exagero. Regrar o namoro, não deve, namora, não beija. Há limites. Eu acho que a igreja tem que influenciar. Afinal de contas, a igreja é fundamental nesse papel. O problema é quando você começa a impor situações, a impor coisas, e aí botar regras, é aqui assim, daqui não pode. E aí você começa, até porque quem vai... Com o meu filho, eu tenho 3 filhos, mas o meu mais velho vai fazer 21 anos agora. Né? Toda vez que Iaguai está namorando uma menina, natural, eu tenho uma preocupação em que a escolha tenha sido dele. É claro que eu vou influenciar, porque de bobo eu não tenho nada, André. Se essa escolha for minha, sabe quem vai pagar o preço? Não deu certo? Ele faz medicina. Eu tenho orgulho de falar isso, porque é um jovem, muito jovem, entrou para a faculdade, 17 anos já estava fazendo medicina, tá? Mas muito obediente, temente a Deus, etc, etc, etc. Mas antes de ele entrar para a faculdade de medicina, eu teve um momento que me deu eu falei assim, meu Deus, por que ele vai fazer medicina? Porque sabe o que eu quero? Aí cheguei nele e falei assim, olha só, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Porque se tu não quiser, tu não faça. Será que a igreja vai entrar num momento desse de pânico de... Será que aquela imposição que eu fazia de não podia beijar na boca, não pode namorar, será que isso está certo? Será que isso vai recair sobre mim, vai ser pesado para mim depois que não dá certo, eles vão botar a culpa na igreja? Será que a gente vai chegar num momento André, desse? olha só, eu quero pegar assim 3 pontos. Primeiro, eu acho que é uma falha na família em transferir tudo para a igreja, e isso começa com a quebra, ou a falta de tempo para aquele negócio que a gente fazia chamado culto doméstico. Hoje eu faço culto doméstico na hora que eu vou deitar com meus filhos. A minha vida é muito agitada, eu não tenho muito tempo para fazer no começo, mas eu chamo meus filhos para dobrar o joelho comigo, para lerem Bíblia comigo antes de dormir. Eles sabem que tem um compromisso, então hoje eu sou pai e mãe dos meus filhos, então a gente dobra o joelho junto e aí a gente ora, lê Bíblia, então esse é o momento do fechamento. Sabe que não tem como, se dormir, vou acordar, porque esse é o nosso compromisso. Mas a grande maioria quebrou aquela comunhão com Cristo dentro da família, dando núcleo familiar. A questão da igreja é o seguinte, há uma intromissão por um modismo, criou-se esse modelo. Eu me lembro quando o G12 chegou ao Brasil, né? E criou-se tanto modismo em cima do G12, passou, foi uma onda. E o pior é que as consequências depois, quem trouxe a onda, como esses 2 psicólogos americanos que na década de 70 escreveram livros que era proibido proibir, não reprima seu filho. Depois de 30 anos, um tem um filho preso e esse filho dele vai para a cela, fica lá no corredor da morte. E aí eles escrevem, procuram o jornal, o Time tinha feito uma matéria enorme, escreveram um livro, o Time deu uma notinha desse tamanho, eles pagaram para dizer que eles tinham cometido um erro, eles assumiam que tinham cometido um erro, ok? A notinha era desse tamanho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje é um modismo irresponsável, todo mundo quer fazer o que está dando certo, todo mundo quer fazer o que o marketing criou, as pessoas vivem atrás dos outros procurando o que você está fazendo para dar certo, o que sua igreja está crescendo, as pessoas não querem pagar um preço, e olha só, a visão do reino é salvação, mas Deus tem uma visão para cada ministério, para cada igreja. Eu tenho algumas congregações com visões diferentes. Eu não posso, por exemplo, ir para um lugar, a nossa igreja de Alcântara, um monte de espigões, um monte de apartamento. Eu não posso fazer o mesmo evangelismo que eu faço em Galo Branco, que é cercado de comunidades, e que a gente vai nas favelas, e que a gente bate nas portas, e que a gente conhece todo mundo, e que os caras lá da Boca de Fumo conhecem meu carro, e que, aquele carro do pastor pode entrar. Eu não consigo entrar nos apartamentos. A estratégia foi outra, uma igreja com uma outra visão. Eu estou voltando, tendo que reaprender a trabalhar onde tudo começou. Então eu acredito o seguinte, a igreja tem um padrão para se intrometer. O padrão para se intrometer é o quê? Está na Bíblia. É um jugo desigual. A nossa ministração, e eu creio que a ministração que você pode fazer para os casais, para os garotos que estão querendo namorar a primeira coisa, o jugo desigual. Vem cá, pega Abraão. Abraão chama o mordomo e diz assim, não pegue ninguém dessa terra aqui não, vai lá na família, vai na origem. Então eu acho que esse é o limite inicial da intromissão. Quando alguém vem pedir conselho é outra coisa. A questão de filhos. Uma irmã fez a mesma coisa comigo, eu só queria resumir. Claro. Fez a mesma coisa comigo, só que a irmã me disse um negócio. Ela falou, ela tinha um filho de 8 anos, ela falou, pastor, fala com meu filho, sabe por quê, pastor? Porque ele só ouve o senhor. A liderança espiritual, o garoto sentava no domingo, não ia para a escolinha, o garoto sentava e ouvia a pregação. Quando ela me disse isso, e às vezes alguns pastores não entendem isso, tem criança que olha para o pastor e ele é mais obediente, e aquela criança tem noção da autoridade espiritual. Esse garoto não queria cortar cabelo.
E aí a mãe falou assim, ele disse o seguinte, se o meu pastor me mandar cortar cabelo, eu obedeço. Eu abracei o garoto e falei assim, olha, você falou que é assim, o meu. Você falou assim, obedeça a sua mãe. Aí tava tudo resolvido. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco. Isso é complicado. Ele não recebe a autoridade da mãe e do pai, mas do pastor. Mas não está deformado? Está deformado. Vamos para um rápido break. Depois a gente fala um pouco sobre isso e como isso entra dentro de um namoro, de um noivado, de um casamento. Porque se no namoro a igreja está se metendo muito, falando quem deve e quem não deve, como é que vai, onde é que isso vai parar quando estiver casado? Vamos para um rápido break. Não sai daí. O Antenados volta já já. Parece que é legal, mas eu vou me afundar.